tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre sono. Começo perguntando para você que está em casa se você dorme bem, se o seu sono é reparador ou se você acorda e já se sente cansado. Será que isso é normal? E quem sofre com insônia, quais são os problemas que levam a esse transtorno que é a insônia? Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Luciana Palombini. Ela é médica, especialista então em medicina do sono. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com esse tema que é delicioso, sono. Mas é um tema gostoso para quem consegue dormir bem. Porque quem não consegue dormir bem já está mandando as perguntas lá no facebook.com/consulta ao doutor. Já coloquei qual o tema do programa por lá, as pessoas já têm se manifestado, algumas tomam medicamento para conseguir dormir, querem se livrar desses remédios, querem saber se é possível fazer isso e ter noites agradáveis de sono, né? Será que aquele cochilo depois do almoço pode favorecer, ajudar quem tem problemas com insônia? E quem trocou o dia pela noite, será que tem solução? facebook.com/consulta ao doutor. Pode também escrever, mandar mensagens, fazer suas perguntas lá no facebook.com/Denise Luque. Essa é a minha fanpage, você curte, compartilha com seus amigos e familiares, a gente pode conversar lá através das mensagens. Eu recebo muitas sugestões de temas aqui para o Consulta ao Doutor. E isso faz com que eu traga para o bate-papo muitos argumentos bacanas de pessoas que sofrem com a insônia, tão temida insônia. Quais são os problemas que levam, então, a esse mal? 0 Operadora 11 3337 5886. Participe também pelo telefone 0 Operadora 11 3337 5886. Hoje eu recebo a doutora Luciana Palombini, que é especialista em medicina do sono. Doutora, obrigada por ter vindo. De nada, é um prazer. Falei que esse tema é gostoso para quem dorme bem, porque quem não dorme bem já está mandando as perguntas lá no Facebook. E olha que essa história de entregar a declaração do imposto de renda pode tirar o sono de muita gente, porque por isso é bom não deixar para a última hora, né, doutora? Com certeza. Preocupações tiram o nosso sono? Com certeza. Tudo que estimula o cérebro à noite, preocupação, celular, televisão, coisas de trabalho, tudo que estimula o cérebro impede o sono, prejudica o sono. Então, esse hábito terrível, que não sou só eu que tenho, de ficar com o celular na cama, atrapalha o sono também. Tem gente que fala assim, eu deitei, estava com sono. Aí recebi uma mensagem no celular, sim, perdi o sono. Sim. É uma das causas mais frequentes de insônia hoje, é isso. É os eletrônicos à noite, a luz estimula o cérebro aprende que não é para dormir, a pessoa faz aquilo noite após noite e desregula todo o sono. E televisão no quarto? Também. Tem algumas correntes que pedem para que a gente, correntes de médicos, né, que pedem para que a gente tire do quarto, que não seria o ideal ter uma televisão. Agora, se você gosta da televisão no quarto, eu gosto de televisão no quarto, dá para estipular horários, então ser disciplinado pode ajudar, então não precisa tirar a televisão no quarto, mas a gente consegue trabalhar melhor essa história? É que assim, a televisão prejudicar ou não depende da pessoa. Tem pessoa que tem tendência a ter insônia e tem pessoa que não tem essa tendência. A pessoa que não tem a tendência, ela vai desligar a televisão, consegue dormir fácil. A que tem a tendência, ela tem que ter um tempo, de repente ela assiste um pouco de televisão, desliga, ela pode ler um livro, luz baixinha, tal, para ajudar a diminuir o excesso de estímulo do cérebro. Então, o sono é muito dependente e individual. Cada um tem uma tendência específica. Dormir é uma delícia. Muito. E quando a gente fala de dormir, a gente cresceu, então, aprendendo e escutando que o ideal seria que nós dormíssemos 8 horas por noite.
E quando você fala 8 horas por noite, já é complicado para quem trabalha de madrugada, por exemplo. Eu vou chegar, eu sei que pode ser o seu caso, de repente você que acordou agora, está se preparando porque vai trabalhar aí num turno à noite, durante a madrugada, e você quer escutar, será que o nosso organismo vai funcionar de maneira diferente? Liberação de hormônios, será que isso muda? Nós vamos chegar lá, a doutora vai explicar pra gente. Mas a história de dormir 8 horas, tem gente que dorme 5 horas e está perfeito no dia seguinte. É muito individual. A maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas. Mas tem pessoas que precisam de 9 horas e tem pessoas que com 5, 6 horas ficam muito bem. Então é muito individual. Então como é que a pessoa sabe qual é o normal do sono, quem dorme o suficiente? É acordar bem disposto e ficar bem disposto durante o dia. Se você acorda cansado, alguma coisa tem de errado com o seu sono. E aquela impressão que em algumas noites a gente tem, e tem gente que tem toda noite, de que não dormiu. Então, houve um despertar aí, vários despertares durante a madrugada, e a gente acorda e acha que a gente não dormiu. Mas a gente dormiu. Por que a gente tem essa sensação? Existe uma dificuldade de percepção do cérebro durante a noite. Tem períodos que ele está um pouco ativo, um pouco já na fase do sono. Então a pessoa diz assim, olha, eu acordei a 1, 2, 3 horas da manhã, fiquei 5 horas sem dormir. Então a gente vai ver no laboratório de sono, não, a pessoa dorme o suficiente, ela teve uma percepção errada. Então é muito uma percepção. Um despertar, 2 durante a noite é normal. O que é anormal é a pessoa não conseguir voltar a dormir e com isso acordar de manhã cansada. Mas essa percepção de quanto a gente dormiu, achou que não dormiu nada, é muito alterada entre as pessoas, isso está bem definido. Tem gente que dorme tão pouquinho, acorda no outro dia, está tão bem disposto e a gente tem uma ideia tão errada sobre o sono. E você sabe do que eu tô falando. A pessoa chega no fim de semana e fala assim, não dormi a semana inteira, no fim de semana eu vou descontar. Engraçado como a gente não consegue fazer isso, né? Não consegue. O ideal é que a gente durma o suficiente todas as noites, para ficar bem, em termos de produtividade, principalmente de humor. O problema é que as pessoas dormem mal e dormem pouco durante a semana, com isso tem uma péssima qualidade de vida, baixa produtividade, mau humor, aí chega exausto no fim de semana, não consegue recuperar isso e fica frustrado porque fim de semana dorme o dia inteiro. E realmente, falo de frustração, é realmente uma frustração muito grande, uma tristeza, porque na hora do lazer, então já é péssimo você não conseguir render bem no trabalho, né? Porque aí o teu chefe vai notar, os teus companheiros de trabalho vão notar, isso é realmente angustiante, né? Muito. Tem gente que perde até o emprego porque não consegue dormir, né? Tu não consegue render, o cérebro não funciona. A concentração fica muito prejudicada. Perfeito. Aí você chega no fim de semana, que é de repente o momento, o único dia, os únicos 2 dias que você tem para curtir sua família, ficar em casa com sua esposa, sair, passear, porque a gente planeja também os momentos de lazer, ou pelo menos a minha opinião é que a gente deveria planejar, né? Nesse dia, não consegue. Tá um caco, você não consegue fazer nada. Horrível, é horrível, é muito frustrante. E ficar dormindo o dia inteiro também dá um desespero, não é? Lógico que dá um desespero, não era pra ser assim, você perdeu a vida ali. Você podia aproveitar com outras coisas, né? Agora, a gente falou de preocupação, não são só as preocupações, ou os aparelhos eletrônicos, esses estímulos que tiram o nosso sono, né? Muitas vezes nós já falamos aqui sobre o ronco, a apneia do sono. A porcentagem é muito grande de pessoas que reclamam do sono, elas estão dormindo, elas dormem, às vezes dormem 10, 12 horas. Mas esse sono é de qualidade tão ruim e com apneia durante esse horário, que a pessoa acorda indisposta. Então, ela está dormindo, mas é péssimo. É como se ela tivesse ficado a noite em claro. E é extremamente frequente, né? Tem um estudo em São Paulo que mostrou 30% das pessoas em São Paulo têm apneia do sono. Só que 30%? Só que quem tem apneia do sono não sabe, porque exatamente o sono fica superficial, mas a pessoa não precisa acordar engasgada. Ela tem várias paradas durante o sono, tá dormindo, ela não sabe, o sono fica de baixa qualidade e a única queixa é a pessoa acorda indisposta, com dor de cabeça, durante o dia tem sonolência. Aí ela não é reconhecida a apneia do sono, porque muitas vezes as pessoas vão nos médicos convencionais que não perguntam sobre sono. Então tem que ir no especialista do sono porque é muito frequente, prejudica muito a qualidade de vida.
Então, a apneia do sono tem vários graus, pelo que você está falando. Tem vários graus, tem desde a pessoa que ronca um pouquinho, tem uma respiração nasal prejudicada, por exemplo, tem uma rinite, uma sinusite que nunca foi tratada. Isso já é suficiente para prejudicar a qualidade do sono, só que a pessoa não sabe, né? Até a apneia grave, tem pessoas que vão no laboratório do sono, param de respirar 80 vezes por hora e não sabem, porque acontece durante o sono. Tem que ser feito o exame do sono para o diagnóstico adequado. Perfeito. Fazer esse diagnóstico implica em fazer esse exame. Sim. Eu nunca fiz esse exame, mas eu imagino que não seja fácil você ter o sono monitorado, né? Como é que hoje os laboratórios trabalham para fazer com que o paciente se sinta em casa durante aquele exame? Porque dá para imaginar. Então, alguns especialistas já vieram aqui descrevendo, você coloca eletrodos, né? Sim. Você não pode se mexer muito. Você dorme, mas você não consegue ter o seu hábito natural de dormir, né? Como é que hoje estão os locais para se fazer esse exame, e se o exame pode ir até minha casa? Sim, hoje tem laboratórios com uma boa estrutura, que é muito confortável. Agora, lógico que a gente sabe que os eletrodos vão prejudicar o sono. Mas para as variáveis que a gente quer avaliar no laboratório de sono, então, por exemplo, no laboratório de sono, a gente não avalia insônia. Insônia é avaliada da maneira clinicamente, mas para parâmetros respiratórios, que é o que a gente avalia, para uma convulsão, para comportamentos anormais, isso no laboratório de sono, mesmo sendo um sono diferente, é suficiente para ser indicativo. Agora, a pessoa que tem um pouquinho mais de sensibilidade, a gente faz um preparo melhor, e quem não consegue pode fazer sim um exame domiciliar. Em casa tem hoje essa tecnologia disponível. Porque o hábito já fica diferente quando a gente não dorme em casa. Fica, né? bem Dormir diferente. Em casa dá um conforto, né? Mesmo com os eletrodos, para algumas pessoas, isso pode fazer toda a diferença, né, doutora? Então, dá para trabalhar, fazer esse exame em casa. É bom saber dessa possibilidade. Agora, é imprescindível fazer esse exame? Você está me falando que o paciente mesmo não sabe. Não sabe. E é até engraçado que às vezes você fala para uma pessoa que está roncando demais e que durante o sono dela, você nota que ela acordou, no dia seguinte você pergunta, ela nem sabe que ela acordou. Né? Você tenta falar para essa pessoa, a pessoa acha que não é verdade. Né? Sim. O cérebro fica confuso à noite, ainda mais quando tem apneia, quando tem as paradas respiratórias, o cérebro fica em estado de alerta. Não pode aprofundar o sono, então ele não fica nem no sono profundo, nem totalmente acordado. São pessoas que dormem mais? Nem sempre, mas em geral a pessoa está sempre cansada e tenta dormir mais, porque ela está exausta, porque o sono não tem boa qualidade. Então ela consegue, ela tenta dormir mais, mas aí a pessoa tipicamente fala assim, olha, no fim de semana eu durmo 8, 9, 10 horas e ainda assim eu acordo cansado. Porque a apneia você pode dormir 20 horas, você não vai descansar. Porque o sono não vai atingir os estágios profundos, ele vai ser entrecortado, ele vai ser superficial, então o cérebro não descansa. Então, o que você explica pra gente é que o sono tem estágios diferentes. Sim. Né? Agora, vou chegar no nosso sono da noite, tá? Ou no principal sono, pra quem, de repente, trabalha à noite, precisa dormir durante o dia. Depois do almoço, algumas empresas oferecem locais de conforto, onde você pode descansar uns minutinhos ali no seu horário. Esse soninho, ele pode ser útil até para quem tem um problema de dormir à noite. Ele pode atrapalhar quem não tem problema nenhum. Tem muita gente, a gente sabe que quando é criança precisa dormir, que é para crescer, para desenvolver, né? Algumas pessoas não conseguem dormir porque atrapalha a noite. Tem hora certa, minuto certo para dormir ali durante a tarde? Então, o cochilo durante o dia, ele pode ser ajudar muito favorecedor. Tem trabalho mostrando que até 15 minutos, às vezes, se você dorme depois do almoço, ajuda a função cerebral, ajuda a produtividade, então ele pode ser muito útil. Nem todo mundo pode cochilar. Algumas pessoas, quando dormem depois do almoço, acordam com dor de cabeça, mal-estar, acordam com o que a gente chama inércia do sono, acordam meio confuso. Então, algumas pessoas não ficam bem. Cada um sabe onde que aperta. Quem tem insônia à noite tem que evitar um cochilo longo. Então, o ideal é um cochilo de, no máximo, 25, 30 minutos. Mas tem gente que com 15 minutos fica bem. E o ideal, depois do almoço, no máximo até às 16 horas. Depois das 16, dependendo da pessoa, pode
prejudicar o sono noturno. Chegar, de repente, do trabalho e dar um cochilo pode pôr a perder a noite de sono. Desregula o relógio biológico, é péssimo para o sono. Aquele cochilinho das 6, 7 horas da noite, que a pessoa chega cansada, é o que desregula o sono. Para quem tem insônia, piora muito o sono. Para quem não tem sono e dormiu mal, às vezes a pessoa está tão cansada que dorme. Mas eu sempre falo, o ideal é você ter o sono adequado durante o dia, que o normal não é chegar às 6, 7 da tarde e você não aguentar ficar acordada, porque alguma coisa está errada. Tá. Agora, cada um vai saber como é que funciona o organismo também. Nem o especialista vai conseguir dizer se vai atrapalhar ou ajudar. Cada um vai saber como é que vai funcionar o organismo. Agora, a partir do momento que a tua conduta ou a nossa conduta não está dando certo, a gente vai buscar o especialista no sono. E tem predisposições genéticas que você tem que entender que é uma predisposição. É histórico familiar? É histórico familiar. Então, quem precisa 8 horas de sono tem inveja de quem precisa de 6. Quem precisa de 5, 6 quer dormir às 8 e não consegue. Cada um tem o seu perfil e tem que respeitar. Por que de vez em quando a gente acorda antes do relógio tocar? Então, você programou o seu relógio para 7 horas da manhã e dormiu no horário habitual, tá bom? Não foi dormir tarde, não. Você descansou realmente. E aí, parece que o nosso corpo sabe que a gente vai acordar às 7 horas. O que acontece? No fim da manhã, o cérebro não tem aquela profundidade de sono que tem no início da noite, que tem substâncias que vão se acumulando durante o dia que ajudam a dormir. Essas substâncias, elas vão se desgastando no decorrer da noite. Lá pelas 5, 6, o cérebro já está quase ativo, mas ainda está dormindo. Se tem uma preocupação, uma ansiedade, um nariz que não funciona bem, um ruído, acordou. E se a pessoa tem uma tendênciazinha para hiperativar, o sono foi embora. Aí a gente acorda faltando aqueles 5 minutinhos para tocar o despertador, né? Melhor assim do que quem não acorda de jeito nenhum com o despertador também. Também é um problema, né? Problema, não consegue acordar para o trabalho, adolescente que não consegue acordar para a escola porque dorme pouco, isso sim é um grande problema, porque daí prejudica toda a aprendizagem e prejudica todo o aproveitamento, né? Tá. Aproveitar e falar com o público que trabalha de madrugada, sim. Doutora. Como é que fica o organismo da pessoa que precisa estar em alerta de madrugada? O trabalho em turno, né, principalmente o noturno, ele prejudica muito, sim. Então, assim, a pessoa que trabalha à noite, ela tem um maior risco de diversas doenças, de depressão e tal. Mas existem maneiras, existem comportamentos, situações e até medicações que ajudam isso. Então, por exemplo, a pessoa fica acordada durante a noite e de dia ela tem que dormir. Então, ela tem que ter um ambiente favorecedor. O problema é que a pessoa aqui no Brasil trabalha durante o dia, à noite, e chega durante o dia e tem 1000 coisas para fazer. Compromissos sociais, as crianças que choram, barulho na rua. Aí o que acontece? Ela não recupera o sono durante o dia. Então, ela dorme muito menos do que ela precisaria. Consequência disso é um aumento do risco, principalmente de doença cardiovascular, doença cardíaca, doença metabólica, diabetes, obesidade e depressão. Então, tem como melhorar esse sono do trabalho em turno. A pessoa foi contratada aí para um trabalho de madrugada. Sim. O ideal é procurar um especialista. Porque assim tem diversas coisas que podem ser feitas, né? O cochilinho à noite, exposição à luz à noite, de dia que ela tem que dormir, às vezes a melatonina, um ambiente adequado, o tipo de turno, tem diversas da parte comportamental de organização para diminuir o risco dos problemas. Porque imagina, se você se prepara, você vai se preparar para uma madrugada em claro, um comportamento que é normal é você dormir o dia inteiro. Né? Então, parece que você precisa, durante o dia, dormir o dobro que você precisaria dormir à noite, né? Então, se preparar para isso, mas tem jeito de se preparar. Tem maneiras. Dormir o dia inteiro e tem pessoas que sofrem mais do que outras. Isso também é uma predisposição. E a questão hormonal também. Tem gente que desarranja mais, gente que desarranja. Com essa alteração do sono, tem uma alteração que a gente chama do ritmo circadiano, que é o ritmo biológico do corpo. É tudo alterado. A função gastrointestinal, a função hormonal, é tudo atrapalhado. Então tem que regular melhor. Tá. Regulando desta forma, a pessoa vai viver melhor. Sim. Agora, vamos imaginar que seja um trabalho onde a pessoa, numa semana, trabalha todos os dias de madrugada. Na outra semana, ela trabalha durante o dia. Ou não trabalha, aí você pode dormir de madrugada, dormir à noite. É melhor
uma rotina, então quando você é todo dia de madrugada, ou essa alternância, uma vez é de madrugada, outra vez é durante o dia? Isso também vai depender da pessoa. Tem pessoas que você, organizando o sono jeitinho, conseguem passar de um turno para o outro. Tem pessoas que têm maior dificuldade. Nas pessoas que têm maior dificuldade, tem pessoas que tentam fazer tudo e não conseguem sincronizar. Para essas, talvez o melhor seja manter um turno único. Então, como eu falei, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tem que ir no especialista. Tem que ir no especialista. Vamos preparar para ir para o intervalo? No próximo bloco, eu vou ler as perguntas que chegaram aqui no Facebook. Doutora, como tem gente que toma remédio para dormir? Demais. Daqui a pouquinho a doutora vai comentar sobre esses medicamentos. Tem muita gente perguntando dicas para parar de usar o medicamento. E aí vem a pergunta, será que é para parar? Será que o remédio foi realmente prescrito? E olha que a gente sabe que são aqueles ditados a preta mesmo, deveriam ter sido prescritos, e é difícil de você comprar, até mesmo para receita, tem tantas exigências hoje, né? Doutora Luciana Palombini vai explicar tudo pra gente no próximo bloco. Mandem suas perguntas, facebook.com/consulta ao doutor. São 3 minutinhos, até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre o sono com a doutora Luciana Palombini, que é especialista em medicina do sono. Pelo que a doutora falou aqui, cada pessoa se organiza de uma forma aí com o sono. Para algumas, dormir 5 horas é o suficiente. A gente sabe que a média, o ideal seria em torno de 8 horas por noite, né? Mas se você não consegue dormir essas horas, você precisa descobrir o motivo também. Por isso que nós temos aí especialistas em medicina do sono para nos ajudar. Tem um exame que é a polissonografia. Isso. Que é aquele exame que a gente comentou, dos eletrodos, para fazer também, né? Falamos do ronco, da apneia do sono e tem perguntas chegando aqui. Aliás, liguem para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Ou escreva para nós no facebook.com/consulta ao doutor. Eu vou ler as perguntas, porque eu fico chateada lendo os relatos de pessoas que querem se livrar dos medicamentos, né? A gente imagina que um monte de gente use, mas quando elas escrevem, você percebe a angústia em parar de utilizar, né? A Sônia Toninho diz aqui que toma um remédio, eu não vou falar o nome, mas a doutora já sabe qual é. A pergunta da Sueli também fala sobre esse remédio. Toma 2 miligramas, já faz uns anos, às vezes ela toma meio, agora ela estava tomando meio para tentar desmamar. Esse é o termo que usa para tentar parar de usar o remédio, né? Ela quer saber por que quando ela toma o inteiro, o efeito é um, quando ela toma metade, ou mesmo, às vezes ela tenta tomar menos, o efeito é outro, ela fica angustiada, sonolenta. Para que ela consiga dormir de 7 a 8 horas, ela precisa tomar o comprimido inteiro, mas ela fica angustiada, com zumbidos altos nos ouvidos também, né? Ela diz que já tem um pouco de zumbido, mas aí aumenta quando ela usa o remédio. Ela quer saber sobre esses remédios fitoterápicos, os naturais, se poderiam ajudá-la. Ela está dependente desse remedinho aí, né? Se ela não consegue parar e viver normalmente, ela já tem uma dependência desse remédio. Precisa do que para fazer esse desmame? E ela sozinha consegue fazer isso? É muito difícil. Então, esses hipnóticos, remédios que ajudam a dormir tarja preta, todos eles levam à dependência e à tolerância. Então, tolerância, o que é? A pessoa toma um comprimido, depois de um tempo vai perdendo o efeito, né? Então, o que acontece? O cérebro aprende que precisa do remédio para dormir. Então, na hora da retirada, existem sintomas de retirada, que é exatamente isso, mal-estar, tontura, é muito difícil. Então, o que a gente faz para ajudar? Com a ajuda de um especialista, a retirada gradual é acompanhada, às vezes, de outras medicações e, às vezes, tratamento comportamental, que ajuda muito. Então, um dos problemas é a pessoa toma menos remédio, está com mais dificuldade para iniciar o sono, vai lá para a cama e começa a ficar angustiada, porque eu não durmo, eu não estou tomando remédio e tal. Então, tem diferentes manejos comportamentais que a gente faz para acompanhar, para ajudar a tolerar isso, porque é angustiante mesmo. Uma das coisas é, a pessoa não pode ir para a cama sem sono.
Então não adianta você dizer para o seu cérebro, você está ansiosa lá na sala, está na hora de dormir, se obrigar a ficar na cama e ficar lá acordada sem sono. Pode ser pior. Isso pior. Então tem que ficar na sala, luzinha baixa, ler um livrinho até o sono vir. E a gente vai fazendo, como eu falei, essa retirada gradual, às vezes acompanhada de outras medicações para ajudar, às vezes de tratamento comportamental. O fitoterápico que ela perguntou pode ajudar sim, tem alguns fitoterápicos que tem algum efeito, não é tão forte como remédio, que também pode ir ajudando nessa retirada gradual. Mas a retirada tem que ser bem gradual e muitas vezes com acompanhamento, porque é difícil mesmo. Buscando ajuda, é possível se livrar desse medicamento? Com certeza. A pessoa que quer se livrar do remédio consegue sempre. Agora, existe um hábito muito ruim, né? Que infelizmente está na nossa sociedade, que é de dar o remédio que você usou para o outro, que é de você emprestar, falar, contar, e aí cada um vai buscar. Esses remédios são de tarja preta, eles não deveriam ser vendidos sem prescrição, doutora. E a cada mês a pessoa teria que levar uma nova receita para comprar esse medicamento. Então, assim, não é uma coisa fácil de se fazer. Os médicos não vão se comprometer oferecendo as receitas desta forma, né? Burlar esse sistema é totalmente prejudicial, né? Não, e manter usando esses remédios não pode nunca. O uso contínuo desses tarjas não pode ser feito. E, além do mais, muitas vezes a pessoa não dorme porque tem apneia, que é as paradas respiratórias. Aí toma um desses que faz dormir. Esses remédios pioram a parte respiratória. Então, a pessoa tinha que tratar a apneia e aí dormir melhor, em vez de tomar um remédio desse. A Sueli faz a pergunta também sobre esse remedinho aí. Toma há muitos anos, ela tomava 20 gotas, resolveu que agora não quer tomar mais de jeito nenhum esse medicamento. Ela está reduzindo, agora ela toma 5 gotas, porém ela não consegue parar totalmente, porque senão ela descreve aqui que fica variando a noite toda, a gente consegue entender. Então, dá pequenos cochilos e chega de manhã, ela tá um prego só. É assim que ela descreve a mensagem. E a gente consegue entender a situação de uma pessoa que não dormiu bem à noite. Parece mesmo que a gente fica pregado. Não, é horrível. Sono, então, né? sozinha é difícil. Quer saber se é possível se ver livre? É possível, sim. Tem que melhorar, como eu falei, o acompanhamento comportamental. Tinha que conversar com ela para ver direitinho a rotina, para ver o que a gente pode estar fazendo para ajudar. E quando fica muito, muito difícil, a gente tem medicações que a gente dá para ajudar. Então, que ela procure um especialista, que sozinha é muito difícil, que com certeza ela consegue retirar essa medicação. A Elizabeth Araújo respondeu a pergunta que eu fiz no começo do programa, se você dorme bem. Ela diz, não, eu ando nessa batalha. Antes acordava assustada, com o coração acelerado. Foi no cardiologista, fez o exame, descobriu que a pressão dela sobe quando ela está dormindo, por causa da ansiedade, dos dias, correria, enfim. Tomou vários tipos de medicamento para dormir. Hoje ela toma um remédio da pressão, mas é o sono leve que ela tem. Qualquer barulho ela acorda. A gente sabe como é complicado, né? A gente sabe como é complicado ter um sono tão leve. A minha pergunta é, puxando aqui na nossa telespectadora, quem sabidamente tem um sono leve, isso significa que a pessoa não aprofunda de verdade ou é só uma sensação? É uma sensação, não é uma sensação, ela tem uma tendência maior para ter despertares. Ela pode aprofundar bem o sono, mas ela tem que tomar alguns cuidados. Então, essa pessoa que tem o sono leve, o que ela tem que fazer? Tem que diminuir o estímulo à noite, diminuir o uso do café, diminuir o uso de eletrônico, o ambiente de sono ser silencioso e escuro, diminuir qualquer coisa que possa atrapalhar o cérebro. Então, tratar um nariz que não respire bem, se aumenta a pressão dela, se ela não ronca um pouquinho, de repente tratar o ronco. Então, são diversos fatores que podem ajudar o sono a ficar superficial. Então, a pessoa que tem o sono leve já sabe disso. Então, ela tem que ir atrás da rotina de sono dela, como ela pode, para que favoreça mais para o sono aprofundado. A Isabel Belfort Campos diz aqui, eu durmo até demais, eu tenho muito sono. Se deixar, eu durmo o dia todo. E pergunta, é normal ter tanto sono? Não é normal. Então, existe a insônia que não dorme e a hipersonia que é dormir demais. Dormir demais pode ser indicativo de diferentes problemas. O ideal é ela fazer um exame do sono, ver a qualidade do sono dela noturno para ver se ela está tendo esse sono reparador ou se ela está tendo algum distúrbio do sono que não deixa ela descansar e faz ela precisar de tantas horas de sono. Sabe quem senta no sofá e já consegue dormir? Isso é um problema, então? É um problema, não é normal. Tá conversando, de repente a pessoa já foi, dormiu. O normal é a gente fazer as atividades diárias mantendo um alerta adequado.
Então aí é indicativo que alguma coisa tem errado, ou na qualidade ou na quantidade de sono. Os dois podem levar a esse problema. Reginaldo Sina diz: boa tarde, Denise, só durmo 4 horas por noite e geralmente caio no sono durante a tarde e no começo da noite. Isso pode ser insônia? Não, isso não é insônia. Ele dorme 4 horas, aí depende. Se ele dorme porque ele não pode dormir mais por causa de trabalho, insônia é a pessoa que tem a oportunidade de dormir e não consegue. Se ele não tem a oportunidade por uma questão social, ele é privado de sono, porque ele tem sonolência durante o dia. Os dois são prejudiciais, tanto a insônia como dormir menos do que se precisa. Ele tem que procurar um especialista também. Tá. A Silvia dos Santos diz: boa tarde, quer saber por que ela dorme a noite toda e durante o dia fica com sono, dá um aperto na nuca, ela não tem disposição nenhuma. Mesmo o caso daquela outra telespectadora que fala sobre ter muito sono, pode ser? Exato. Sonolência e cansaço durante o dia tem diferentes causas. Sono não é o único problema, então a pessoa tem que ser avaliada. Causas médicas, doença psiquiátrica, depressão e distúrbios do sono. Então ela tem que excluir tudo isso e fazer um exame do sono para ver se é um problema de sono. Perfeito. A Sheila Soares também respondeu a pergunta que eu fiz: se você dorme bem? Ela diz: eu não. Teria como vocês me ajudarem? Então, sou de Vitória, Espírito Santo. Sheila, a doutora está dando várias dicas preciosíssimas aqui. Uma delas é que a gente consiga observar se a gente acorda bem disposto ou não. Um detalhe importantíssimo que a doutora falou é: insônia é quem tem a disponibilidade, tem o tempo para dormir e não consegue. Deita lá e o sono não vem. Isso é insônia. Agora, a pessoa que fala assim: eu não consigo dormir na cama. Se eu for pro sofá, eu durmo. O que é isso? Isso é um certo tipo de insônia, porque isso indica que algumas vezes ela tentou demais dormir na cama, isso gerou ansiedade, aí o cérebro meio que aprende: ali na cama não é para dormir. Então é uma certa manifestação de insônia. Então o que ela tem que fazer? Evitar dormir nos outros lugares e ir para a cama só com sono. Para conseguir chegar na cama e dormir, ela tem que quebrar o que a gente chama de condicionamento do cérebro. O cérebro aprende de uma determinada maneira. Ele acha que não é para dormir na cama, de tanto que você forçou e ficou acordado, deitado na cama. Na cama a gente tem que ficar com sensação de sono ou dormindo. Tá acordado pensando demais, tem que ir para a sala, ler um livrinho, luz baixa e só voltar para a cama com sono. Sensacional isso, doutora, para que a gente possa se policiar, então, para fazer da maneira correta, né? A Juliana Coutinho diz que dorme muito pouco. Preocupação faz a gente perder sono também, né? Juliana, a doutora já falou que sim, né? Muito. Agora, como a gente vai trabalhar, todos nós temos preocupações. Lógico. E problemas. Como trabalhar esses problemas e essas preocupações é a chave que vai fazer com que a gente saia dessa situação. Neste caso, onde o problema é uma preocupação, é um problema... É o problema da vida da pessoa, de repente financeiro, de ordem social, familiar, a gente não sabe. Vale a pena fazer uma terapia? Sim, então o estresse, a pessoa assim, o problema é o estresse na minha vida. Eu digo, não, estresse na vida é normal, todo mundo tem estresse com trabalho, com exercício. Então, assim, a gente muda os hábitos do sono para melhorar o sono. Se existe ansiedade excessiva, tem terapia. Existem parte da comportamental, fazer meditação melhor. Então, a pessoa pode mudar todos os hábitos de sono e ainda assim ter muita ansiedade. Não tem que diminuir a ansiedade. O problema é que as pessoas não fazem as coisas. Tem um trabalho estressante, não faz um exercício, fica no eletrônico até tarde, fica usando café. Isso que dá o problema. Então, o problema não é o estresse na vida, que a pessoa não contrabalança com um método adequado. Psicoterapia, para quem tem essa ansiedade e depressão, ajuda muito. Outras coisas comportamentais também ajudam muito. A meditação para esse excesso de pensamento que a gente tem de noite também ajuda muito. Então, tem diferentes coisas que podem ser feitas. Pergunta interessantíssima que vai esclarecer a dúvida de outras pessoas aqui, que é do William. Eu vou fazer a pergunta dele, enquanto você responde, eu me posiciono para dar um recadinho. O William diz que a mãe dele não dorme, quase não dorme. Ela está tomando agora um remédio, tá melhor, só que ela tem medo de viciar nesse medicamento. Já faz uns 15 anos que ela não toma esse tipo de remédio. Então, provavelmente ela já tomou, parou e agora teve problema de novo, voltou a tomar. Enfim, ele fala os nomes dos medicamentos, que isso não é importante aqui agora. Em alguns casos, o remédio vai favorecer esse sono. Então, a gente falou do uso do remédio, o que não foi prescrito pelo médico, Sim. o que não faz parte de um tratamento estabelecido pelo especialista. Sim.
não é para ninguém ficar assustado se o especialista sugeriu o uso do remédio. Né? Conta pra gente. Tem outros tipos de remédio que são indicados que a gente faz o uso contínuo. O de tarja preta, né, que não pode ser usado, tem que usar por curto período de tempo ou uma indicação específica. A pessoa tem uma ansiedade, uma depressão, ela vai precisar dessa medicação de maneira contínua e com isso vai melhorar o sono dela. Então, a medicação bem indicada e bem controlada, ela é muito útil e às vezes necessária. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje fala sobre o sono. Você dorme bem? Essa pergunta que eu faço desde o comecinho do programa para que você responda lá no facebook.com/consulta ao doutor. Conta pra gente, como é que você se sente no dia seguinte? Até mesmo se você não tem nenhum problema, escreva pra gente. Nós também queremos ler o seu relato aí de felicidade com o sono, mas o que mais tem, doutora? É a insônia, né? São pessoas sofrendo. A doutora Luciana Palombini, nossa convidada, hoje ela é especialista em medicina do sono. Então, fomos para o intervalo falando sobre o uso do medicamento, que quando prescrito por um médico, é um tratamento. Nós temos o péssimo hábito de receber a indicação do tratamento. Sim. Quando a gente fica melhor, o que a gente faz? Não volta. A gente não volta mais no médico. Exato. Se tem o uso de remédio, não sei como as pessoas fazem para continuar comprando, porque os remédios são muitíssimo controlados, mas a gente sabe que as pessoas usam, Conseguem. então, enfim. Não é para fazer isso e não é para abandonar. Mesmo que o seu médico pediu para você tomar durante 30, 60 dias esse medicamento, te deu até a orientação para esse desmame, não é pra gente não voltar mais, né, doutora? É, porque assim são detalhes que as pessoas fazem errados e não se dão conta. E persistem naquele comportamento inadequado. E aí vai 1 ano, 2 anos. Aí depois que cronifica, é muito difícil. Então, quanto antes você corrigiu o comportamento inadequado, melhor. Por que o idoso dorme menos? Existe uma questão que é a ontogênese do sono, né? Que é normal. Então, o idoso ele tem mais tendência ao cochilinho durante o dia e tem tendência a dormir menos durante a noite. Faz parte do amadurecimento do sistema nervoso central. Não é um problema, faz parte da fisiologia normal do sono. Você, como uma criança, dorme mais? Precisa de mais sono. O idoso dorme Sim. menos. Isso não pode prejudicar também, não é para o idoso achar que como ele dorme menos, é para ele ficar com sono o dia inteiro ou sofrer com a insônia. Sim, e ele tem que evitar o problema que o idoso, né, em instituição tal, começa a tirar muito o cochilinho e dormir muito durante o dia, aí ele vai dormir cada vez menos durante a noite. Então tem que evitar o sono durante o dia. Tem tantas perguntas chegando aqui. Tem pergunta dizendo, doutora, eu tomo medicamento, falo o nome do medicamento, porque tem insônia crônica, confirmado por um médico. Faz 4 anos. É muito forte, mas... faz 4 anos acho que ele usa esse medicamento. Ele é muito forte, mas o tempo de sono está curto. O tratamento da insônia hoje nunca é só o uso de medicação. Tá. Então, a pessoa que recebeu um remédio, não fez mais nada, ela tem que acompanhar, porque ela tem que ter também uma parte de mudança comportamental. Dejair Nascimento diz, boa tarde, sou Dejair, trabalho 5 noites, folgo 1. Por que, doutora, eu não consigo dormir? Só durmo das 8 horas da noite às 9h30 da noite. 1h30 só ele dorme. Pergunta, qual é o meu problema? Não é um problema, é a questão do relógio biológico, ele tem que ser ajustado de maneira adequada. Então, por exemplo, assim, a pessoa que desregula muito na noite que precisa dormir, ela pode, da maneira comportamental, melhorar e, às vezes, usar diferentes coisas, nem sempre medicação, às vezes melatonina. Então, o relógio biológico dele tem que ser melhor ajustado para ele conseguir dormir. Ele consegue. Daniela Parreiras diz que tem muito sono, precisa dormir mais de 8 horas e mesmo assim ela se sente cansada, a família reclama muito. O que pode ser? E Daniela, a gente consegue te entender, né? De repente você está em casa, às vezes é a família, pai, mãe, irmão, às vezes é o marido, às vezes é o marido que dorme, a esposa que reclama, que chega em casa, está sempre dormindo, às vezes gera até um conflito ali no casamento. Sim. Sim, aí como eu falei, sonolência e cansaço excessivo durante o dia existem diferentes causas. Existe causa médica também, uma tireoide descontrolada também da sonolência. Perfeito. Então, a pessoa tem que fazer uma avaliação médica, avaliação psiquiátrica e avaliação do sono. Doutora, nós sabemos e nós lemos, ouvimos falar, várias pessoas que dormem ao volante. Perigosíssimo. Então, aqui mesmo no centro, Sim. certa vez, era um sábado de manhã, vinha trabalhar e uma pessoa dormiu. Sim. Não aconteceu nada, não aconteceu nenhum acidente, mas o farol fechou, o farol abriu, a pessoa não...
dormiu, cochilou ali. Isso é um perigo, né? Mas perigosíssimo. Então, assim, todo mundo que dorme mal e dorme pouco, o cérebro, durante o dia, ele tem esse risco aumentado, que a gente chama, é um microepisódio de sono, que é apagar. Então, as pessoas acham que estão bem. Eu durmo pouco, mas eu fico bem. Só que o cérebro, ele cai nesse sono sem avisar e dá o acidente. Então, dormir pouco ou dormir mal aumenta muito o risco de acidente automobilístico. E eu lembro até nesse dia, as pessoas começaram a se movimentar, porque viram que era uma pessoa, o carro já estava ali parado fazia tempo. Eu estava passando ali pelo farol e tinha um carro parado ali na faixa. Não aconteceu nenhum acidente. As pessoas se mobilizaram para ir lá acordar a pessoa, né? E realmente ela estava dormindo ali. É importante saber se a pessoa tem um distúrbio como esse, porque nesses casos ela não pode, ela tem que evitar dirigir, Tem que evitar. Quando vem a pessoa que não dorme bem, eu sempre falo, até você melhorar o seu sono, você não pode dirigir sozinho. E dependendo do tipo de trabalho que a pessoa exerce também. Perigosíssimo. Piloto de avião, eu tenho paciente piloto de avião que tem sonolência. Cuide bem. A situação grave. Tanto, né? Sim, sim, sim. Agora, fazendo todo esse acompanhamento, o que se estima de tempo para tratar uma... Depende um pouco do problema. Questões comportamentais demoram. Questões mais físicas é imediato. Então, por exemplo, a apneia do sono, as paradas respiratórias, a garganta fecha durante o sono. Então, assim, dependendo, a gente indica o uso de um aparelho à noite ou trata melhor o nariz, ele em seguida melhora. A insônia, que às vezes é consequência de 10, 20 anos de hábitos inadequados, a pessoa tem que entender que ela dorme errado por anos. Então, não é noite que nós vamos regular, mas ela tendo a paciência, umas 2, 3 semanas, reorganizando um pouquinho o sono, já vai melhorar. Agora, precisa ter disciplina, doutora, porque os dias são muito diferentes, mesmo que a gente tente estabelecer uma rotina, Sim. né? Então, tem o trânsito, né? Nem sempre a gente consegue chegar no mesmo horário, nem sempre a gente está com o mesmo humor. Sim. Quando chega em casa. Às vezes o dia não vai bem, você vai dormir um pouco chateado, um pouco estressado. E a gente aprendeu que tudo isso pode influenciar. O que dá pra gente fazer? Então, as pessoas falam da tal da higiene do sono, Sim. então, de repente... o pijaminha confortável, que já vai te ajudar, um chá para quem gosta. Tem gente que fala de leite, não sei se leite é bom ou não, mas algo que vai te confortar ali. Isso ajuda mesmo. Uma coisa é uma medida geral para todo mundo, independente do problema que teve. Antes de dormir, a gente tem que evitar atividades estimulantes e fazer atividade relaxante e tem que ir para a cama só com sono. Então, nisso inclui evitar os estimulantes, evitar o café depois das 6, cigarro às vezes depois das 5. Então, 1 hora, 45 minutos antes de dormir é para desligar todas as luzes, evitar o computador, evitar o celular, dar uma acalmada, uma relaxada. O leite, para algumas pessoas, relaxa, um pijama confortável, uma meditação, uma leitura, cada um acha uma coisa, mas uma coisa é certa, tem que diminuir o nível de ativação. Então, o problema maior é que as pessoas estimulam muito o cérebro, teve coisa de trabalho até tarde, precisou checar o e-mail e tal, e o cérebro está totalmente ativo e a pessoa agora está na hora de dormir, deita na cama sem sono. Aí ela vai ter insônia. Então, ela tem que preparar o cérebro, tem que ensinar o cérebro que está na hora de dormir. Isso serve para as crianças também? Muito. E principalmente para as crianças, porque um dos problemas são crianças que dormem tarde. Porque os pais não mandam as crianças para a cama simplesmente. Então, vai para a cama que está na hora de dormir. Mas a criança não está com sono. Às vezes ela até te fala que não está com sono. Mas o sono da criança tem que ser aprendido pelos pais. Então, a criança sempre vai ter isso. Quer ver um desenho, quer brincar, quer uma mamadeira, quer... Os pais que têm que educar. Não, agora está na hora de aquietar, vamos ler historinha. Agora está na hora de vir o soninho. Sono na criança é totalmente modulado pelos pais. Então, quando o pai não controla, deixa ver TV, deixa brincar... Se você estimula a criança, ela vai até tarde sem dormir. Então, isso é muito frequente, atrapalha o sono dos adultos. Então, o sono da criança pode ser regulado, sim, e o pai é fundamental. Jussiara Chaves Sara, que sempre participa aqui conosco. Um beijo pra você, Jussiara. Faz uma pergunta aqui. Diz que a mãe dela dorme mal, foi na endócrino. A endócrino passou um remédio que é controlado. Ela pergunta se ela corre o risco de ficar dependente do remédio. Durante o dia ela fica muito nervosa. Jussiara, a doutora falou que quando prescrito o remédio é parte de um tratamento aí. A gente não deve
questionar muito essa conduta. Tem que ver qual foi a indicação, mas de repente não é para dormir. A endócrina, de repente, está tentando a teve questão da qualquer tireoide. outra indicação. Agora, para o sono, sem nenhuma outra indicação, o hipnótico tarja preta não deve ser usado de forma contínua. Tá. Doutor, tendo todas essas recomendações, então, né? Fazendo uma higiene do sono, se policiando para só ir para a cama. E vou imaginar um casal, então? Então, um homem, uma mulher, o marido e a esposa, que vão ter sono em momentos diferentes, né? Dorme em momentos diferentes também, vale a pena. Algumas pessoas têm mais facilidade, então não tá com sono, mas foi pra cama, enrola um pouquinho ali e já dorme. É muito frequente a briga de casal. Então, um mais ou menos tem que respeitar a biologia do outro para não dar estresse. Então, por exemplo, o matutino gosta de madrugar, correr, não gosta de ficar na cama, ela gosta. O que eu falo pro marido? Eu digo, escuta, sai em silêncio, deixa ela dormir um pouco mais ou vice-versa. Vai fazer alguma coisa, volta quando ela tá pronta para acordar. Então, o casal, ele tem que... Os dois ceder um pouquinho e entender que cada um tem o seu ritmo de sono. Muitas pessoas me mandando perguntas também, tanto sobre a insônia quanto sobre as pessoas que dormem demais, sentem muito sono e continuam cansadas, né? Exercício físico, você falou para não fazer nada muito estimulante à noite. Tem gente que malha à noite, doutora. Então, é o último horário ali da academia, vai para casa, em seguida ele deu meia hora, uma hora depois da atividade física, para dar certinho ali no dia tão cronometrado, a pessoa teria que estar dormindo. Isso do exercício, já foi feito estudo, para algumas pessoas prejudica muito o sono e para outras não. Tem pessoas que ficam bem. Um dos problemas que as pessoas dizem que tem muito sono, dorme demais e continua com sono, é que a pessoa dorme pouco a semana inteira e chega fim de semana e dorme 10 horas, sábado, 10 horas, domingo e continua com sono. O sono, para se reorganizar, a pessoa tem que dormir uma semana, 8 horas. Então, isso de 2 dias só no fim de semana, ela não consegue recuperar. Então, ela continua com sono. Não é o suficiente. Entendi. Entendeu? Então, a gente precisa do tempo todo. Agora, trocar o dia pela noite, assistindo a um filme, indo numa festa, saindo com amigos... E vamos falar, claro, que prejudica a concentração, memória, tudo que a doutora já falou, mas atrapalha também a parte estética. A parte estética e a parte médica. Aumenta o risco de doença, principalmente cardiovascular. A gente não recupera essa noite, não dormir. Uma pessoa diz, eu gosto de ver televisão até tarde. Eu digo, eu também gosto, mas eu odeio ficar cansada durante o dia. Você tem que priorizar o sono. A Rayane Viana faz um elogio aqui. Obrigada, Rayane. Pergunta, quando o medicamento não faz efeito, como é que faz para dormir bem? Tem que ver que medicamento que foi. Tem que ver o medicamento e tem que conversar. Só o medicamento nunca vai resolver totalmente o sono. Ela tem que sentar com o especialista e ver toda a rotina de sono para ver aonde que ela está errando, que está fazendo persistir a insônia. Geralmente tem um hábito inadequado que está mantendo isso. Delfino Ribeiro. Delfino, espero que a gente já tenha respondido sua pergunta aqui, mas a doutora, se você ligou a televisão agora, a doutora vai dar uma repassada. Ele diz aqui, boa tarde, Denise, faz 15 anos que eu não durmo bem. Quais problemas que podem causar essa minha insônia? A doutora já falou algumas aqui, vou retomar rapidamente, me corrige e complementa, doutora. A apneia do sono, as preocupações, coisas que estimulam desde celular, computador, televisão, cigarro, você falou de cigarro. O que mais pode prejudicar? Aí entra em adequados, que entram horários irregulares, estímulo em excesso, então pode ser hábitos inadequados, problemas do sono, uma apneia que ele não diagnosticou, problemas psiquiátricos, uma depressão não bem tratada, depressão também. Né? Então ele tem que avaliar tudo isso, algum motivo tem, para ele estar tanto tempo sem dormir, ele tem que procurar um especialista. Pessoas perguntando, falando, Fábio Carvalho diz o remédio que ele toma, a dosagem que ele toma faz 3 anos, como eu faço para sair dessa medicação? Dá para sair, Fábio. O legal é que dá para fazer esse desmame aí, que é o termo utilizado pelos médicos, né? Mas sozinho é muito difícil, a doutora falou. Não dá para fazer sozinho. Então, busca um especialista, porque não vai adiantar nada também, né, doutora? Tem pessoas que conseguem. Agora, qual é uma das dicas? É fazer muito gradual, pode
quarto de dose, ele diminui a cada 1, 2 semanas. Quando ele vai diminuindo o remédio, ele vai ter menos sono, evita ir para a cama sem sono, então fica aquela coisa, fica na sala, espera o sono vir, né? Evita estimular, evita o cochilo durante o dia. Às vezes a pessoa está um pouquinho mais calma, consegue fazer a retirada sozinha. Pode existir apenas uma dependência psicológica? Claro. Então, na verdade, a pessoa não sabe como seria o sono. Às vezes ela dorme Sim, a pessoa às vezes começa a usar um remedinho e aí ela de noite, nossa, se eu não tomar, eu não vou conseguir dormir. Aí ela pensando nisso, o cérebro se preocupa, libera noradrenalina e ela vai ter insônia. Tem gente que ainda tem o remédio para ser utilizado, mas está acabando. Ainda tem para aquela noite, para a próxima, talvez até para a próxima semana. Mas como está acabando... Dá um desespero. Dá um desespero, a pessoa já precisa comprar. Sim. Com desespero, piora a insônia. Então, a pessoa sozinha começou a dar desespero, aí é melhor conversar com alguém. Falar de mãe? Sim. Dizem, eu não sou mãe ainda, mas dizem que as mães não têm mais as noites excelentes de sono como tinham antes de serem mamães. Agora, existe a preocupação, de repente o filho não está dentro de casa, de repente ainda saiu, você não consegue descansar ali, né? Nesses casos, vale a pena um remédio, porque a pessoa precisa, de repente a mulher vai trabalhar no dia seguinte. Sim. Pode valer a pena um remedinho? Nós falamos aqui de remédios que, no meu conhecimento, são fortíssimos. Quero saber se tem remédios mais tranquilinhos. A mãe que não dorme, ela é uma insônia como qualquer outra, mas o que acontece? Tem algumas que tiveram o filho e desde então não dormem bem, elas tinham uma tendência a mais. Tá. E outras voltam a dormir bem. Ela não dorme, ela tem uma preocupação a mais, ela tem que reforçar toda essa parte comportamental. Então, o filho não volta da balada, ela não dorme, é uma preocupação. Então, ela, além disso, ela tem que evitar todo o resto que estimula, para ver se o cérebro baixa. Eu falei, todo excesso de estímulo à noite. Então, ela tem que fazer toda uma revisão do resto comportamental para ver se melhora o sono. Às vezes, usar coisas mais leves e não a tarja preta ajudam. Então, desde fitoterápicos, a melatonina, com mudança comportamental, às vezes é suficiente. Então, é bom ela revisar como está a rotina dela com um especialista. Agora, ter um sono bom vai favorecer a nossa saúde como um todo, né? Sim. Doutora, você falou que não dormir bem pode fazer com que a gente fique mais propenso a doenças cardiovasculares. Tudo. Ninguém quer sofrer com problemas como esse, né? Aumenta risco cardiovascular, metabólico, e tem estudos que ao longo do tempo vê que aumenta o risco de mortalidade, prejudica o humor, aumenta o risco de problema psiquiátrico, prejudica a estética, prejudica a parte da pele também, então realmente afeta tudo. Agora, uma telespectadora falou sobre a pressão alta durante a noite. Então, vamos imaginar, quero saber se isso piora. Vamos imaginar alguém que relata que não dorme bem. Tá lá, tá na cama, tá dormindo, mas de repente desperta. E tem a hipertensão que piora durante a noite. Tem um exame para fazer? Tem um aparelho saber, né? que é a monitorização de 24 horas. Insônia como a apneia pioram a pressão. Agora, piorar durante a noite é bem característico de quem não respira bem durante o sono, ou seja, tem apneia. Então, se ela tem aquilo de aumentar a pressão só durante a noite e ronca um pouquinho, ela tem que fazer o exame de sono que talvez ela tenha apneia. Quem acorda durante a noite, vai para a cozinha, levanta, de repente fala com as outras pessoas e não lembra no dia seguinte. Quem mora junto às vezes fica até com medo, porque a pessoa perde um pouco ali perde o medo. Sim. Não sei como é que... Como funcionam essas pessoas? Dizem que não pode acordar, que tem que levar com calma. Isso significa que o sono da pessoa é ruim também? Não, isso são parassonias, são comportamentos inadequados. Aí entra falar, entra o sonambulismo, entra... Quem tem parassonia, esses pensamentos? Alguns hábitos pioram e às vezes a gente usa medicação. Então, respirar mal durante o sono também desencadeia isso. Estresse desencadeia isso. Horários irregulares, estimular muito à noite. Então, essa pessoa que tem essa tendência, ela tem que diminuir esses fatores de risco e tratar o que está desencadeando, né? Porque isso é uma tendência, a pessoa vai ter pro resto da vida. Às vezes, quando é muito violento, a gente usa algumas medicações. Então, e é isso de acordar ou não é que seja perigoso, que a pessoa vai ficar confusa, porque ela está às vezes no sono de onda lenta, o cérebro está lentificado. Aí você chacoalha, ela acorda, ela vai acordar meio assustada, meio confusa. Então, o resto é só assim proteger, né, garantir segurança, não deixar nada pontiagudo, não deixar perto de janela, conduzir de volta para casa.
E diminuir os fatores desencadeantes, que isso é uma tendência. Se a pessoa tem os hábitos adequados, isso não acontece. Então, se ela diminui o estresse, melhora os hábitos do sono, diminui a chance de acontecer isso. Quem mora sozinho é impossível de saber, né? Quem está acompanhado, algum familiar vai ver, porque isso gera, a gente sempre, se alguém levanta no meio da noite, a gente percebe, nota, ainda mais se falar alguma coisa, né? Deve ser um susto para a família a primeira vez, depois a família vai ali tirando os objetos, enfim, levando a pessoa de volta para a cama. Agora, é só quem levanta que é importante verificar esses fatores aí para que a pessoa... É possível que a pessoa não levante mais, né? Ah, sim. Ou quem fala dormindo também entra nessa questão. Também, sonilóquio também é uma parassonia, só que assim, não é uma doença do sono, não está necessariamente prejudicando. Então, se você faz um exame do sono e mantém a rotina do sono e a pessoa fala de vez em quando, isso não é necessariamente um problema a ser tratado. Mas isso, às vezes, é associado a outros problemas. Então, a pessoa avaliar. Criança, às vezes, acorda, tem o terror noturno. Na criança é mais frequente que o adulto. E a criança, aí, como eu falei, tem que diminuir os desencadeantes. Na criança é muito frequente, criança que não respira bem e não é visto. É mesmo? Muito Nunca frequente. ia associar a respiração com essa... É muito frequente. Só que acontece, a apneia na criança é mais difícil de ser diagnosticada, porque a criança não ronca. Então, quais são os indicativos? A criança não vai roncar. Ela tem uma respiração ruidosa, ela não tem aquele roncão. Tá. Então, para os pais, o pai que ronca muito, ele tem uma chance, que é hereditário, que o filho também tem. Então, a criança muito agitada, respiração ruidosa, um esforço para respirar, transpira muito, molha o pijaminha, se mexe muito no berço, abre a boca para respirar, tudo isso são indicativos de apneia do sono na criança. Tem que buscar o tratamento. E aí, nesse caso da criança, também vai no especialista do sono? Com certeza, tem que fazer o exame e tem tratamento específico. E na criança é mais fácil tratar a apneia do sono do que no adulto. Tá. E faz também a polissonografia? Também tem um andar que é só de criança. Criança deve ser... Bom, para criança é tudo uma diversão, né? Até fazer o exame não é confortável, mas de repente com uma boa conversa... Tem que ter um quarto com brinquedinho, tem que ter um técnico que brinca, mas consegue. Uma vez diagnosticado, então, vai começar a fazer esse tratamento para que a criança... Na criança é muito amígdala adenoide hipertrofiada. Bom, e aí nesse caso é fácil de tratar, né? Muito. E era só isso? Às vezes. Tratou e depois... Não é, às vezes é suficiente, às vezes tem que fazer um tratamento ortodôntico, dependendo da situação. Mas é muito frequente que só melhorar a alergia do nariz e tirar a amígdala adenoide já respira bem. Adorei, doutora. Jamais conseguiria dar conta das mensagens que vem chegando aqui. Muitas também por mensagem particular. Tem gente que não quer deixar. E essa ferramenta funciona maravilhosamente bem. Mandem sempre as mensagens particulares quando vocês não quiserem ser identificados. Não tem problema. Mandem as mensagens, mas infelizmente não dá para responder todo mundo. Não dá para ler todas as perguntas. A gente ficaria aqui dias respondendo essas perguntas. Sei. Agora, volte para a gente falar mais sobre o sono. Certo. E a doutora deixa os contatos para você que está em casa. Então, vamos lá, a doutora é especialista em medicina do sono, deixa o site www.p4b.med.br, p4b.med.br, espaço de saúde personalizada, o telefone 0 operadora 11 3050 6581. 3050 6581. Doutora, dá para buscar fazer uma avaliação? De repente a pessoa não está certa de que é um problema do sono, uma conversa vai resolver, de repente, para saber se são essas condutas que vão fazer a diferença ou se a pessoa vai precisar de um tratamento aí estabelecido. Vale a pena fazer uma avaliação? Com certeza, tem que conversar. Pessoa sozinha, às vezes, a pessoa procura um médico convencional que não teve treinamento em insônia e o médico não vai valorizar. Então, tem muito paciente que foi no seu cardiologista e o cara entende. Tem que conversar com uma pessoa da área. Nós sabemos, né? Quando a gente vai em diferentes especialistas, muitos hoje já perguntam sobre o nosso sono. Sim, e a gente não sabe nem o nem motivo pelo qual ele está perguntando. Né? Você fala, mas eu não vim aqui por causa do sono. Mas ele pergunta, né? Espero que se amplie cada vez mais essa preocupação com o sono, porque a gente percebe. Entra lá no facebook.com/consulta ao doutor e é uma pena que vocês só vão conseguir ler uma parte delas, porque outras tantas estão nas nossas mensagens particulares, né? Mas dá uma olhadinha lá, pessoas que sofrem com problema. Por isso que a gente dedicou um programa inteiro hoje para falar sobre esse assunto. Obrigada, doutora. De nada, foi um prazer, igualmente.
Para você que está em casa, quer saber como é que anuncia seu serviço, seu produto, a sua empresa aqui no Consulta ao Doutor ou em qualquer outro programa dentro da grade da Rede Internacional de Televisão? Acesse o Facebook, facebook.com/RITTV Comercial, curta a página, compartilhe com seus amigos e familiares para você saber mais informações aqui sobre o nosso departamento comercial. Ou então segue lá no Instagram, que o Instagram é @RITTV Comercial. Aproveita para curtir essas 2 páginas aí. Então, tá certo, a gente fica por aqui. No próximo programa a gente traz um outro tema muito especial. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.